Nós estamos passando por um dos maiores experimentos econômicos mundiais desde a crise de 2008 e talvez a pandemia em 2020. Um dos momentos mais conturbados do ponto de vista de investimentos, geopolítica e macroeconomia no mundo inteiro. Os últimos dias foram de extrema volatilidade, os mercados completamente nas mãos de alguns tweets, algumas postagens de algumas figuras públicas, de alguns políticos, principalmente o presidente dos Estados Unidos, o presidente Trump, e os próximos 2 a 3 meses tendem a ser tão voláteis quanto ou ainda mais. Tende a ser um período extremamente caótico dentro de mercados de investimento e dentro de um mercado que intrinsecamente por si só já é caótico, que é o mercado cripto, a volatilidade tende a ser ainda maior. É por isso que é muito importante a gente entender tudo o que está acontecendo e saber navegar esse período conturbado, porque são nesses momentos em que as oportunidades se abrem. Mas ao mesmo tempo, por serem justamente momentos de incerteza, de pessimismo, momentos de caos, muitos investidores acabam tomando decisões erradas e ficando para trás, deixando o dinheiro na mesa. Meu trabalho aqui é sempre analisar o mercado e te ajudar a investir em cripto do jeito certo. Então no vídeo de hoje a gente vai discutir um pouco do que está acontecendo, discutir o que deve continuar acontecendo ao longo dos próximos meses e eu vou passar um pouco da minha estratégia, como que eu venho posicionando os meus clientes, a minha consultoria dentro desse momento ultra conturbado de mercado. Se você é raiz, se você está aqui no canal há bastante tempo, já deixa o dedinho no like. Se você não tá, espera até o final do vídeo. E se você gostar, aí sim, se inscreve no canal e deixa o like aqui no vídeo. Senhores, eu tô gravando esse vídeo na manhã da quinta-feira e um vídeo vai sair daqui a algumas horas e tem chance do conteúdo já estar desatualizado no momento de sair o vídeo. Tão grande é essa volatilidade que a gente está vivendo no momento, o mercado pode mudar de patamar de preço em poucas horas. E para organizar um pouco, explicar o cenário, o momento que nós estamos no mercado, eu fui obrigado a desenhar uma cronologia dos fatos, colocar tudo, listar tudo que aconteceu de uma semana até agora para garantir que eu não estaria esquecendo nada. E obviamente todo esse momento conturbado começou na última quarta-feira com o anúncio das tarifas pelo presidente Trump. O maior tarifaço da história dos Estados Unidos. É muito importante a gente ter isso em mente. É uma mudança, essas tarifas representam uma mudança estrutural na economia, não só americana, mas também como mundial. É uma mudança estrutural em como o comércio mundial se dá ou vem sendo executado ao longo das últimas pelo menos 2 a 3 décadas. A partir do momento do anúncio das tarifas, que era algo que o mercado já sabia que iria acontecer, todas as atenções se voltaram para as negociações ou retaliações, porque não se sabe ainda se esse movimento do Trump, ele realmente é um movimento de tentar rebalancear a indústria americana, a balança comercial americana por meio de tarifas, ou se é apenas um movimento estratégico para sentar na mesa, uma demonstração de poder para sentar na mesa e negociar com países que cobram altas tarifas dos Estados Unidos. E ainda existe uma terceira hipótese do presidente americano estar propositalmente causando um estresse muito grande nos mercados para baixar a taxa de juros. Existem muitos cenários e hoje o mercado especula porque não se sabe ainda qual que é o real propósito do Trump com esse movimento dos tarifaços. Ou podem ser os 3 objetivos ao mesmo tempo: fortalecer a economia interna americana, negociar com os países que cobram muito dos Estados Unidos, colocar de lado, isolar a China no comércio mundial e forçar o Fed a cortar juros dentro dos Estados Unidos para que os Estados Unidos consiga renegociar a sua dívida pública num juros mais baixo. O que eu tenho para mim é que o Trump ele tem noção de todos esses possíveis outputs, todos esses possíveis resultados e ele está fazendo, obviamente, um movimento articulado, sem juízo de valor, se é um bom movimento ou um movimento ruim, mas para tentar alcançar todos esses objetivos ao mesmo tempo. De qualquer forma, tarifaço anunciado, todo o mercado começou a olhar para entender como seriam as negociações. Tá bom, essas tarifas, de fato, é o que será implementado? E logo no dia seguinte, já foi o dia com maior estresse na Bolsa Americana, China anunciando uma retaliação. Vocês estão me taxando com 34%, a gente vai aumentar nossas tarifas também em 34%, a gente não vai sair perdendo nessa. Se vocês acham que vocês podem nos ameaçar, vocês não estão em uma posição de poder, vocês dependem de nós estamos no controle da situação. Essa logo de cara foi a parte que trouxe estresse no mercado.
Em segundo plano, a gente teve outros países como Índia, Taiwan, Vietnã e o bloco econômico da União Europeia se mostrando dispostos a negociar as tarifas. O próprio Trump e o secretário do Tesouro americano falaram publicamente que mais de 70 países entraram em contato com eles para sentar e negociar tarifas menores dos dois lados. Então esse seria também um dos possíveis objetivos do Trump. Eu vou chegar aqui e fazer uma proposta indecente, jogar as tarifas lá em cima, para que no final a gente chegue no meio termo que seja bom, que seja legal para todo mundo. O Trump, inclusive, falou que tem vários países ligando para ele e beijando o traseiro dele, querendo negociar, pedindo uma negociação, pedindo tarifas mais baixas. Não é a melhor forma de você negociar com um parceiro comercial, mas de qualquer forma é como está sendo feito. Passado isso, eis que a gente começa a semana com um estresse muito grande. O Trump dizendo, ameaçando a China com mais de 50% de novas tarifas, caso eles não voltem atrás na retaliação. A China dizendo que não vai recuar, deixando claro que está rolando um abuso dos Estados Unidos, que eles usarão as ferramentas que forem necessárias para combater esse abuso. Eis que no dia de ontem todo o mercado fica extremamente animado com o Trump pausando as tarifas por 90 dias. Ainda não se sabe exatamente se ele está reduzindo as tarifas para uma base de 10% por 90 dias ou se de fato ele está cancelando, pausando todas as tarifas por 90 dias, menos da China. Para a China se mantém uma tarifa de 125% de imposto, que a gente sabe que é o principal inimigo comercial dos Estados Unidos e a gente sabe que é quem o presidente Trump mais quer atacar, mais quer atingir com esse movimento de tarifaço. Atingir seu maior inimigo econômico, isolá-lo no comércio internacional, ao mesmo tempo que com o resto do mundo você cria um alinhamento, negocia e melhora as condições da sua balança comercial, ou seja, reduz o seu déficit comercial, que a gente sabe que é extremamente alto hoje. E obviamente com uma mudança tão grande de variáveis agindo no mercado e uma mudança tão rápida de cenários, o mercado vem reagindo com uma volatilidade muito grande. Quando a gente olha o Bitcoin nesses últimos dias, a gente vê o Bitcoin saindo do patamar de $88 mil para o patamar de $74 mil em poucos dias, em menos de 48 horas, e uma volatilidade intraday muito grande. A gente viu no dia de ontem uma variação de preço de mais de quase 8% no preço do Bitcoin em questão de poucas horas. Anuncia retaliação contra a China, o mercado desaba. Anuncia que está pausando as tarifas, o mercado explode. E essa volatilidade, ela não só vem sendo a foto do momento, como ela tende a continuar acontecendo ao longo dos próximos dias. Não só próximos dias, mas próximas semanas e meses. E é isso que eu quero destacar aqui. Esse cenário de guerra comercial, retaliações e negociações, a tendência é que ele se estenda bastante ainda, que não seja um assunto acabado. E isso o cenário atual traz muitas dúvidas, muita incerteza para o mercado. O que a gente tem de dúvidas hoje, de perguntas sem respostas que estão extremamente relevantes para o futuro dos mercados de investimento. Primeiro, como é que será a negociação entre China e Estados Unidos? Será que em algum momento esses caras vão sentar na mesa? Ou se daqui para frente a gente realmente vai ver uma ruptura comercial dessas duas nações? O quanto que os Estados Unidos vai conseguir negociar com o resto do mundo? A gente vai realmente chegar em um resultado final positivo para os dois lados, em que todo o resto do mundo diminui, reduz tarifas contra os Estados Unidos e os Estados Unidos não aplica essas tarifas recíprocas que foi anunciado pelo Trump? A depender de cada um desses resultados, tarifas ou não tarifas com o resto do mundo, tarifas ou não tarifas com a China, qual será o impacto disso dentro da economia dos Estados Unidos? O que farão as empresas nos Estados Unidos que dependem extremamente do seu parque fabril da China, como é o caso da Apple, por exemplo? E o impacto de longo prazo dessas tarifas? A gente vai ter uma explosão da inflação nos Estados Unidos, porque tudo vai ficar mais caro, todo mundo vai ser obrigado a repassar preço porque as tarifas estão mais altas, ou a gente vai ver uma recessão, uma desaceleração econômica muito grande? E nesse cenário extremamente conturbado, como é que fica o Fed? O Fed vai ser obrigado a cortar juros no curto prazo para frear uma recessão na economia americana? Ele vai estar disposto a fazer isso mesmo com a inflação mais alta? Essas são perguntas que todo o mercado está se fazendo, e o mercado como um todo está precificando o pior cenário possível. A gente já vê um aumento
aumento na chance de recessão nos Estados Unidos, que chegou a beirar ali os 70% em termos de projeções de casas de apostas, mas caiu agora para 50% depois que as tarifas foram pausadas. Olha só que cenário volátil, o mercado está precificando recessão. Pausa tarifas, agora não vai ter mais recessão. Figuras como Larry Fink já falou publicamente que com todos os CEOs que ele conversa, é uma unanimidade que os Estados Unidos já está entrando em uma recessão, caso as tarifas vão para frente. Então todo o mercado já está bem estressado e bem incomodado com a postura do presidente Trump dentro das negociações. Wall Street como um todo já está bem irritada com a forma como o Trump vem negociando, vem levando toda essa questão dessa guerra comercial, dessa guerra tarifária. O quanto que isso vai impactar nas decisões do Trump daqui para frente, o quanto ele vai se influenciar com a volatilidade do mercado e vai mudar a sua postura para não realizar, para não causar uma quebra muito grande nos mercados americanos. Eu acredito que isso já está acontecendo e é um reflexo dessa pausa de 90 dias das tarifas que a gente viu acontecer ao longo das últimas 24 horas. Fato é, com tanta incerteza na mesa e tantos cenários possíveis, o índice de incerteza econômica mundial atingiu o maior patamar da sua história, mais do que durante a pandemia. Durante a pandemia a gente tinha muita incerteza, mas a gente tinha mais ou menos uma ideia de para onde estava caminhando o mundo. Lockdown, impressão de dinheiro, todo mundo em casa, aceleração econômica muito grande no longo prazo, no curto prazo. No longo prazo as pessoas voltam a sair na rua porque vai ter vacina, etc. E beleza, a economia segue viva. Agora a gente não sabe se a gente vai ter uma ruptura econômica mundial de longo prazo. Esse é a foto, esse é o gráfico mais importante do momento, que resume o momento que a gente está vivendo nos mercados. Eu reforço, não é um cenário de curtíssimo prazo, ao menos que ao longo da próxima semana essa questão de negociações tarifárias seja resolvida, a gente vai continuar tendo um aumento da incerteza muito grande. E a tendência é que isso não seja resolvido ao longo das próximas semanas. A pausa para negociações do Trump é de 90 dias. 3 meses. É por isso que o meu cenário é que ao longo dos próximos 2 a 3 meses, a incerteza ainda continue tomando conta do mercado. Incerteza sobre o impacto das tarifas, quais tarifas serão implementadas, incerteza sobre a direção da economia, incerteza sobre a inflação futura. É muito difícil saber qual vai ser a direção do mercado nesse período de tempo. E é por isso que o cenário atual ele é tão desafiador. Desafiador de analisar, desafiador de se posicionar. Isso aqui é o mais importante. Se o cenário ele é um cenário repleto de incerteza, a pior coisa que o investidor pode fazer nesse momento é tentar prever o que vai acontecer no curto prazo, tentar prever o futuro. Eu tenho um mantra para mim que momentos de caos, momentos como esse, você não tenta extrair o máximo dele, você tenta sobreviver a ele, você tenta sair do caos vivo para que no momento de calmaria você esteja ganhando dinheiro. E é por isso que entendendo o momento atual, esse momento de incerteza e o que deve se prolongar ao longo dos próximos 30, 60 e provavelmente 90 dias, eu vim trazer o que vem sendo a minha estratégia nesse momento e como eu venho posicionando todos os meus clientes dentro da minha consultoria aqui na Mercúrios. A minha estratégia ela tem focado em 4 pilares, em 4 focos. Primeiro, aproveitar as oportunidades do momento. Segundo, ter uma carteira bem equilibrada e conservadora. Terceiro, focar bastante na estratégia de airdrops. E, por fim, manter a cabeça no lugar. Como eu disse, sobrevivência nesse momento de muito caos, de muita perturbação psicológica. Aqui eu estou compartilhando o que funciona para mim, para o meu perfil de risco, para como eu invisto no mercado cripto. Não significa que é a estratégia ideal para você, mas você pode utilizar isso para tentar adaptar para a sua melhor estratégia dentro desse momento. Vamos começar falando então sobre aproveitar as oportunidades. Muitos me perguntam, Gabriel, tá num bom preço de compra? Tá num bom momento de se posicionar? Tem um dinheiro em caixa? Tô fora do mercado? Você acha que vale a pena comprar agora? Etc, etc, etc. Cara, assim, na minha visão, eu entendo que estamos em um bom momento de oportunidade para quem tem um pensamento de longo prazo, para quem quer se posicionar no longo prazo dentro do mercado cripto. Eu vejo com uma certa probabilidade relevante da gente renovar a máxima histórica do Bitcoin ao longo dos próximos 12 meses, pelo menos. Então, observando o patamar de preço que a gente está agora, eu entendo que a gente está num momento de oportunidade. Mas, Gabriel, pode cair ou pode subir nos próximos 2 a 3 meses? Vocês sabem que eu não sou do time de tentar prever
o movimento de preço do mercado cripto no curto prazo. Eu sou do time de comprar quando eu avalio que está barato e vender quando eu avalio que está caro. Então, quando a gente observa o momento atual, observando aqui os drawdowns do mercado cripto, o que significa drawdown? A queda média do all-time high até o momento que você está. A gente consegue ver que circulado em vermelho estão os drawdowns, ou seja, as quedas, as grandes quedas em anos, em ciclos de alta. Então a gente teve ali 2017, a gente teve 2020 e 2021 e a gente teve 2024 e 2025. A gente consegue ver que a queda atual é uma das menores quedas dentro dos últimos ciclos de alta. A gente teve em 2017 quedas na magnitude de 60%, mesma coisa, queda de 50% em 2021. No começo de 2021, o Bitcoin caiu 50% antes de voltar para a máxima histórica, em 69 mil dólares. Ano passado, o Bitcoin caiu também um valor extremamente relevante, de cerca dos seus 40%, depois de bater 70 mil dólares e cair para baixo dos 50 mil dólares, em cerca de agosto de 2024, e a queda atual, entre 30% a 40%, se mostra uma queda extremamente natural para um cenário de mercado de alta. Então, quando eu olho para esse gráfico, eu vejo uma correção relevante, mas natural dentro de um movimento de um ciclo de alta. O que, para quem segue uma estratégia de comprar em momentos de oportunidade, em momentos de baixo e vender em momentos de alta, me mostra, me sinaliza uma oportunidade. E também olhando o gráfico que eu mais gosto de observar dentro do mercado cripto, que é o gráfico de medo e ganância, a gente está num patamar de extremo medo no mercado. E historicamente, as últimas 3 vezes que esse indicador atingiu extremo medo, foram os 3 principais pontos de compra dos últimos 4 anos no mercado cripto. Final de 2022, agosto de 2024 e agora. Então, tudo isso para mim mostra uma sinalização de que a gente está em um movimento, em um momento extremamente descontado no mercado, uma oportunidade de alocação. Gabriel, como que você está se posicionando, aproveitando essa oportunidade? Para quem acompanha meu conteúdo aqui no canal já há pelo menos mais de 6 meses, sabe que eu realizei boa parte da minha carteira com o Bitcoin acima dos 100 mil dólares. Venho comunicando isso para vocês, né? Quando o Bitcoin rompeu os 100 mil dólares, eu vendi 30% da minha carteira. Ah, Gabriel, por quê? Qual era a sua visualização? Se ia subir, se ia cair? Não tinha visualização nenhuma. Estava alto, eu tinha colocado essa meta, o indicador medo e ganância estava mostrando extrema ganância. Pô, quando o mercado está ganancioso e o Bitcoin já subiu 50% nos últimos 3 meses, que foi o cenário, né? Outubro, novembro e dezembro, o Bitcoin disparou de 50 mil dólares para 110 mil dólares. É uma boa sinalização de venda. Eu já tinha definido essa meta, que em 100 mil dólares eu iria realizar 30% da minha carteira. E essa foi a sinalização que eu passei também para os meus alunos lá na Mercúrios Pro. Dito isso, no momento atual, enxergando esse momento de oportunidade, eu defini 3 pontos de alocação para esse meu caixa de 30%. Já aportei 10% desse caixa, tá? Então 10% da minha carteira em 80 mil dólares, que é o patamar que a gente está agora, e defini outros 2 pontos, 70 mil dólares e 60 mil dólares. Caso o mercado busque esses 2 patamares, eu vou comprar 10% em 70, 10% em 60. Gabriel, por que esses valores? Você olhou um gráfico e traçou ali um suporte? Você acredita que por conta de Fibonacci, o movimento pode se prolongar e montar um fundo nesses 2 patamares de preço? Não. Como eu falei, eu sou do time que compra quando tá barato e vende quando tá caro. Eu já comprei em 80 mil dólares. Para que eu vou mexer de novo na minha carteira em 78, 82, 85, 74? Ah, porque eu acho que vai subir agora. Não, eu só vou mexer de novo na minha carteira, eu só vou gastar tempo, gastar cérebro, colocando dinheiro novo no mercado, assumindo esse risco de colocar dinheiro novo no mercado, se eu entender que a gente está em um patamar de preço atrativo. E os patamares de preço atrativo para mim, 70 mil dólares e 60 mil dólares. Eu prefiro só fazer movimentações grandes no meu portfólio, na minha carteira, se essas movimentações valerem a pena. Se for para ganhar 20, 30, 40% no mínimo. Fazer um monte de movimentação pequena não é algo que, na minha visão, vale a pena. E esse é o principal recado que eu quero passar aqui. Tome cuidado com overtrade, com super movimentações excessivas dentro da sua carteira. No momento atual que a gente está, o mercado estará extremamente volátil, o mercado vai se mexer muito. Você não pode se mexer muito junto com o mercado. Só movimente, só faça grandes movimentações na sua carteira se realmente valer a pena. Se forem movimentações que realmente tendem a se pagar no longo prazo. Gabriel, legal, mas eu não tenho caixa, não tenho dinheiro novo para aportar no mercado e aproveitar esse momento de oportunidade. Aqui se pode fazer 2 coisas.
Primeiro, trabalhar para fazer um DCA ao longo dos próximos meses, ver se tem alguma readequação, um reajuste financeiro que você pode fazer para aportar nem que seja R$100, R$1.000 e melhorando o seu preço médio ali dentro do mercado, ou só ter paciência e esperar o mercado se recuperar. Mas nesse caso, o mais importante é garantir que tem uma carteira muito bem equilibrada, e esse é o segundo grande foco da minha estratégia no momento. Ter uma carteira que, caso o mercado continue ruim, e tende a continuar ruim, enquanto essa incerteza continuar, você não entre num buraco que seja difícil de sair lá na frente. Caso o Bitcoin corrija para 70, 60 mil dólares, o que é extremamente plausível dentro desse período, não sei se vai acontecer ou não, não é meu trabalho prever o curtíssimo prazo, existe essa possibilidade, e dado que existe essa possibilidade, você não pode perder muita grana ou se prejudicar muito, entrar num prejuízo muito grande, caso essa possibilidade, essa probabilidade se concretize. Lembre-se, o foco do momento é sobreviver a esse momento de incerteza e volatilidade e não tentar mexer demais e achar que está perdendo dinheiro por não estar movimentando a carteira. Então, uma regrinha de bolso que pode te ajudar bastante a manter uma carteira bem equilibrada nesse momento é manter uma carteira 80-20, 80-20 seguro, Bitcoin, uma parte menor em Ethereum e Solana, que são dois ativos que conseguem entregar uma simetria mais interessante do que as altcoins. 20%, máximo 20% em altcoins. Gabriel, não estou confortável em comprar altcoin agora. Foca os seus aportes em Bitcoin, no máximo Ether e Solana ali. Se for do seu perfil de risco, claro, eu sou um cara que aguento mais volatilidade de curto prazo, então eu mantenho 20% da minha carteira em altcoins, porque eu entendo, eu tenho confiança em segurar, em holdar as altcoins que eu tenho na carteira, porque eu acredito que daqui a um ano elas estarão num patamar de preço muito maior do que elas estão agora. Então, se eu estou fazendo novos aportes agora, eu vou manter a proporção da minha carteira e eu vou realizar novas compras mesmo nos ativos mais arriscados. Se o mercado se recuperar e elas se recuperarem também, ótimo, ganhei dinheiro, comprei boas criptos num bom patamar de preço. Se o mercado continuar caindo, putz, beleza, elas se desvalorizaram mais ainda. Mas isso não matou meu portfólio, só 20% ali. E por fim, eu estou depositando muito foco em airdrops, estratégias em DeFi. Eu estou até deixando aqui em cima grudado, anexado, o link do canal do Léo Gravina, que ele é meu sócio aqui na Mercúrios e toca toda a parte aqui da empresa de airdrops. E eu estou gastando muito mais tempo entendendo os melhores airdrops para eu estar posicionado nesse momento do que entendendo se o mercado pode subir ou cair 10% no próximo dia. Pô, faz muito mais sentido, né? Você gastar seu tempo de estudo, seu tempo de tela no mercado, estudando como se posicionar nos melhores airdrops e ganhar dinheiro com isso, do que tentar entender o que deu na cabeça do Trump. Meu tempo é valioso, eu tento gastar meu tempo com o que me dá dinheiro. E por fim, mas não menos importante, algo que eu destaquei muito nesse vídeo, mas não da forma mais enfática que eu gostaria, é manter a cabeça no lugar. A volatilidade ela pode ser muito cruel às vezes com a cabeça do investidor e mexer muito com o psicológico no curto prazo. E mesmo você sabendo que a melhor decisão do momento é se posicionar, não assumir muito risco, comprar Bitcoin, você pode ser levado a tomar uma decisão completamente diferente porque a volatilidade mexeu com a sua cabeça, mexeu com o seu estômago e te levou a tomar uma decisão impulsiva e, na maioria das vezes, uma decisão errada. Nenhuma boa decisão é tomada em momentos de grande caos, porque nesses momentos você, muito provavelmente, foi tomado por vieses psicológicos e não conseguiu tomar uma decisão extremamente racional e, principalmente, bem pensada, que você por dias ali maturou e decidiu, não, realmente, essa daqui é a melhor decisão a se fazer no momento. Lá no começo do ano, em janeiro, eu fiz uma postagem em tom de questionamento, falando sobre existir uma probabilidade do mercado lateralizar entre 85 e 105 mil dólares ao longo do primeiro semestre inteiro. Eu até fui um pouco otimista demais, né? Não considerei que o Bitcoin poderia cair ali para os 75. Acabou que o cenário foi até um pouco pior do que eu imaginava. Mas eu queria destacar o que eu falo ali no segundo parágrafo. Caso isso aconteça, será uma das maiores transferências de dinheiro desse ciclo. Dinheiro saindo da mão dos impacientes para a mão dos pacientes. E esse é exatamente o cenário, o momento que a gente está vivendo. E a gente está vendo na prática essa transferência de dinheiro. Eu mostrei para vocês no gráfico como a correção que a gente está vivendo é uma correção que aconteceu pior em todos os ciclos de alta do mercado cripto, do Bitcoin.
É uma correção extremamente normal no mercado cripto. E o mercado cripto sempre foi um mercado de gestão de risco, de paciência e de longo prazo. Cripto é um mercado de longo prazo. Quem te vende o contrário está vendendo para você uma mentira, uma ilusão. Todas as pessoas que eu conheço que ganharam muita grana com cripto, ganharam muita grana ao longo de anos, não ao longo de meses, se posicionando, aguentando grandes quedas, entendendo a melhor forma de se posicionar, comprando quando o mercado estava barato, e aí sim, depois de vários movimentos de alta, quando o mercado atinge um patamar mais elevado de preço, aí sim essas pessoas estão com um lucro relevante dentro da sua carteira. Então esse momento, senhores, e não só esse momento, como provavelmente os próximos 2 a 3 meses, a gente vai ver volatilidade, caos, incerteza e pessimismo nos mercados. Muito provavelmente, o melhor investidor de todos não vai fazer nada, nenhuma movimentação da carteira ao longo desses próximos 3 meses. Ele só vai manter a cabeça no lugar, sobreviver e, se tiver caixa, se tiver capacidade de aportes, aproveitar esse momento de oportunidade. Para daqui, talvez, 6, 12 meses, quando o mercado se recuperar e atingir um patamar de preço mais elevado, o cara está rindo à toa, o cara está colhendo os frutos do que ele plantou nesse momento. Essa pelo menos é a minha estratégia, é como eu venho me posicionando nesse momento e como também com todos os meus clientes, os investidores da consultoria, eu também venho ajudando a se posicionar dentro desse momento de mercado. Se você estiver precisando de alguma ajuda, estiver confuso com a sua carteira, não sabendo o que fazer, está com alguma posição que te incomoda ali, está perdendo dinheiro e quer movimentar, preparar melhor a sua carteira dentro desse momento de mercado, eu imagino que você deve estar com muitas dúvidas e eu, junto com o meu time, a gente pode te ajudar. Aqui embaixo, primeiro link da descrição é para você se cadastrar para uma consultoria gratuita. É só você responder um formulário ali, colocar todos os seus dados, basicamente colocar algumas informações sobre a sua carteira, como que está a sua carteira, objetivo de retorno, contar um pouco da sua história em cripto com a gente e 1 horinha por dia eu sempre separo junto com o meu time para analisar todas as respostas e formular uma resposta, formular um feedback para você, para te passar uma análise sobre como ajustar a sua carteira dentro desse momento, de forma 100% gratuita. Meu foco aqui é ajudar todo mundo a se posicionar nesse momento, que é um momento extremamente desafiador do mercado. Eu quero que todo mundo que confia no meu trabalho e me acompanha saia desse momento com uma carteira bem equilibrada, saia desse momento com uma carteira bem preparada, saia vivo desse momento. Perfeito, senhores. Se você chegou aqui é porque você gostou do vídeo. Deixa o dedinho no like para me ajudar bastante. Se inscreve no canal para a gente chegar na meta de 10 mil inscritos. Deixa um comentário aqui também, sugestão de próximos vídeos. Qual moedinha você quer ver que eu analise? Tem vídeo sobre algumas moedinhas legais na semana que vem que vocês pediram aqui embaixo. Eu espero vocês lá no próximo vídeo.